Abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3, versículos de número 1 ao 6. Marcos, capítulo 3, versículos de número 1 ao 6. De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estavam ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Há quem afirme que 2020 foi o ano que a vida saiu do lugar. Será que de fato a vida saiu do lugar? Há quem diga que com o Covid a vida de muitas pessoas tem entrado no lugar. O texto que nós lemos faz parte do início do ministério de Jesus na Galileia. E aqui nós temos os registros dos primeiros milagres de Jesus e os primeiros momentos que já mostram o grupo dos fariseus, o grupo dos fariseus, os religiosos daquela época, da seita dos fariseus, incomodados com a presença de Jesus e especialmente com os atos de Jesus praticados no sábado, que era o dia separado, consagrado ao Senhor. Nos versículos que antecedem ao capítulo 3, nós já vemos Jesus enfatizando sobre este assunto e também trazendo esta expressão de que ele é o Senhor do sábado. Versículo 27, ele deixa claro, o Senhor, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, Jesus Cristo, é Senhor também do sábado. E aqui nós temos uma passagem quando Jesus está na sinagoga, mais uma vez, a sinagoga, o encontro dos fariseus ao redor da lei, a Torá era lida e era proclamada, e havia ali um grupo reunido, e junto desse grupo um homem com uma dificuldade, um homem com uma limitação, um homem com uma enfermidade, a sua mão atrofiada. Está presente Jesus e os fariseus a observar todas as coisas, tentando pegar Jesus em alguma situação e desejando ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado, para mais uma vez tentar levantar acusações contra Jesus. Logo no início já do ministério de Jesus, ele sofre perseguições por parte dos religiosos que temiam o seu ensino, seu estilo de vida, sua coerência, seu amor, sua graça. Temiam a sua proclamação, temiam perder a sua posição, temiam perder o seu prestígio, temiam perder até mesmo a sua credibilidade como líderes religiosos daquela época. Desta forma eu queria olhar para esse texto e observar que a presença de Jesus ali naquela sinagoga traz algumas oportunidades muito especiais. E a primeira delas que eu quero destacar é a oportunidade de integração. O versículo 3 diz assim: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio.
vem para o meio. A sinagoga, internamente, ela é constituída de um espaço em que as pessoas ficam à frente, à direita, à esquerda e atrás. Aquele que tem a palavra está no centro. Não é como eu estou falando aqui aos irmãos, em que os irmãos estão aqui e eu estou aqui falando com os irmãos. Não. Na sinagoga, aquele que tem a palavra está no centro e as pessoas estão à volta acompanhando. Portanto, é possível imaginar Jesus ali com a palavra sendo ministrada, outorgada a ele, e ele chamando alguém que certamente estava mais assim nas beiradas, nos cantos, porque era esta condição desse homem, com a sua limitação física, com o seu problema na mão. Ele não tinha as oportunidades que todos tinham ali, certamente se sentia ali acuado, meio deixado de lado. Há quem diga que talvez a mão dele fosse atrofiada por um contexto de ter experimentado da doença da lepra, e se assim foi, é mais delicado ainda, de duas uma: ou ele estava ali porque fora curado e o sacerdote havia lhe dado autorização para estar ali se movimentando junto dos demais, ou então ele estaria sempre ali escondendo e deixando meio assim discreto o seu problema, porque caso contrário não poderia estar ali naquele ambiente. Então, de repente, Jesus está ali. Não se sabe se esse homem tomou conhecimento da presença de Jesus ou não, mas o fato é que a vida é cheia de decisões, a vida é constituída de tomada de decisões, e aquele homem decidiu estar na sinagoga, aquele homem decidiu estar no lugar onde se buscava a presença de Deus, aquele homem decidiu estar no lugar onde a palavra era proclamada, onde a Torá era lida. Aquele homem estava no ambiente certo, aquele homem estava buscando alimentar a sua fé. Havia algo no coração daquele homem que era verdadeiro e ele estava naquele lugar. Certamente, jamais imaginaria o que estava por acontecer naquele dia com a sua vida. Mas mesmo dentro da sinagoga, a sua condição certamente o deixava mais acanhado, mais reservado, e de repente ele ouve o chamado de Jesus: vem para o meio. E ele decide receber também aquele chamado, ele decide ir em direção a Jesus, ele decide se expor, ele decide se humilhar, ele decide manifestar a sua fragilidade, ele decide aproveitar aquele momento e ele vai até Jesus. 2020 foi um ano difícil. E eu sei que nós ainda estamos vivendo intensamente a segunda onda. Nós estamos vivendo em Passos um tempo que, cuidado, todas as orientações precisam ser levadas a sério. Mas, para mim, 2021 é o ano da integração. Para mim, 2021 é o ano da reintegração. É o ano em que nós vamos viver esta realidade daqueles que estão afastados, mais distantes, sendo chamados para o meio, sendo chamados para se integrar, sendo chamados para se envolver, sendo chamados para estar junto. É o tempo de sair da caverna. É o tempo de aos poucos irmos nos manifestando. É o tempo de aos poucos irmos encarando o novo tempo, o novo momento, a nova realidade. Mas 2021 é o ano de enfrentar gigantes, é o ano de enfrentar esta realidade do novo normal, como disse o reverendo Moisés numa de suas pregações. É o ano de nos reintegrarmos ao convívio da igreja. É o ano de nos reintegrarmos aos nossos ministérios. É o ano de voltarmos à escola dominical em suas atividades. É o ano de voltarmos às atividades de alguns ministérios que estão um pouco suspensos nas suas atividades. 2021 é o ano de retornar e recuperar
muito daquilo que talvez esteja guardado no teu coração, e você que nos assiste nesse momento, talvez quieto, acuado e sem muitas expectativas e perspectivas. 2021 é o tempo de nós colocarmos os nossos desafios, os nossos projetos, de recuperarmos os nossos sonhos, de alinharmos e de adaptarmos, porque as coisas vão voltando progressivamente no decorrer desse ano a uma certa normalidade. As escolas voltarão a funcionar em nome de Jesus. Alunos voltarão para suas escolas, professores voltarão aos seus trabalhos. Então, nós temos um tempo de receber esta chamada de reintegração, de integração. É tempo de valorizar a tua vida, é tempo de valorizar porque você está vivo. Você faz parte de uma nação de 211 milhões de habitantes vivos. Você e eu fazemos parte de 211 milhões de habitantes que sofrem a dor da morte de 200 mil habitantes. Mas nós também agradecemos a Deus por 7 milhões e 500 mil habitantes que experimentaram do Covid, que passaram pelo Covid, mas que superaram, que estão vivos e que estão aí vivendo nesse momento na expectativa do que vai ser 2021. 2021 é um ano de reintegração, é um ano de integração das pessoas. Para muitos, o distanciamento social promovido pela Covid-19 não impediu que o sentimento de integração, de participação, de comunhão pudesse ser abalado. Prova disso é que nós estamos em um número aqui de 30 pessoas, mas tem centenas nos acompanhando nesse momento pela internet. A igreja soube lidar com isso, a nossa igreja. Nós não perdemos esta sensação de pertencimento, de participação da Igreja Presbiteriana de Passos, da Igreja de Cristo, do povo de Deus. Covid não nos tirou isso, distanciamento social não nos tirou isso, louvado seja Deus. Mas é importante também dizer, por outro lado, que para tantos outros, o distanciamento social promovido pelo Covid-19 só veio a fortalecer a experiência de isolamento que já existia, que já estava presente no coração. Sabe aquela sensação de não se sentir parte, de não fazer parte, de ser menos, de não poder tanto quanto, de não estar à altura? A sensação de muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, como aquele homem dentro da sinagoga. 2021 é tempo de valorizar a tua vida, valorizar que Deus te preservou. Deus me preservou a vida, e Deus nos chama para o meio, o Senhor nos chama para o meio, manifestar nossas fraquezas, fragilidades, necessidades, de dizer: Senhor, estou aqui, está aqui a minha necessidade, e sermos usados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. A presença de Jesus naquela sinagoga era a oportunidade de integração, de reintegração daquele homem a um contexto novo, em que ele estava sendo restaurado a sua possibilidade de viver uma vida mais normal possível. Mas também esse texto nos mostra a oportunidade de compaixão. E nisso nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Se nós vemos a oportunidade de integração na pessoa do homem anônimo aqui, com a mão atrofiada, agora nós vemos a oportunidade de manifestar compaixão. Jesus está presente, ele olha para aquele homem ali, localiza aquele homem. Talvez as pessoas não tivessem percebido a presença daquele homem, entende? Mas Jesus percebeu. Talvez as pessoas não tivessem notado a presença dele, mas Jesus notou. E mais do que isso, Jesus observou
antes de fazer o milagre da restauração, da saúde, da mão daquele homem, Jesus observou e olhou nos olhos daqueles fariseus que estavam ali presentes, a observá-lo com uma intenção no coração que não era das melhores, era uma intenção má, para pegar Jesus em alguma situação, se ele faria naquele dia alguma coisa que poderia contrariar a lei que eles tanto defendiam, especialmente a lei da guarda do sábado. E Jesus, antes de curar aquele homem que chama para o meio, Jesus no versículo de número 4 diz assim: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio, não falaram absolutamente nada, mas eles sabiam exatamente aquilo que Jesus estava lhes dizendo, e iriam compreender isso, porque Jesus estava por fazer o milagre, e logo em seguida ele diz àquele homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, e a mão foi restaurada. Louvado seja o Senhor por isso. Onde Jesus está, a presença de Jesus faz coisas lindas acontecerem, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, mas ele é o Deus cheio de compaixão, de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. E naquele momento, ele havia provocado os fariseus a pensar o seguinte: é lícito fazer o bem ou o mal? Que mal? Ora, não poderia fazer o bem curando aquele homem, mas poderia alimentar no coração o mal, tramar contra a vida do outro, tramar em tirar a vida do outro, tramar contra o outro. Pois Jesus bem sabia que eles estavam defendendo a posição de não fazer nenhum milagre naquele momento, mas não eram capazes de olhar para dentro de si e perceber que por detrás daquela máscara de religiosidade havia más intenções no coração, havia motivações ocultas, a lei de Deus. E desta forma Jesus os provoca. Eles pensavam em morte, Jesus pensava em vida. Eles pensavam em opressão, Jesus agia com libertação. Bendito seja Deus, porque naquele momento aquele homem não ficou oprimido, mas foi liberto, foi curado e restaurado em um sábado. Jesus declara perfeitamente que todo tempo é tempo de fazer o bem. Todo tempo é tempo de fazer o bem. Aquele homem em pleno sábado recebeu do olhar de compaixão de Jesus e da ação bondosa, amorosa do Senhor Jesus. Compaixão é mais do que empatia. Compaixão é ter o desejo acompanhado de uma ação que tem o propósito de reduzir, de amenizar o sofrimento do nosso próximo. Compaixão é a capacidade de olhar para o outro com novos olhos. Compaixão é essa manifestação de um olhar de amor que desencadeia a partir de nós atitudes que libertam, que curam, que restauram, que transformam, que elevam, que constroem. Onde a compaixão se revela, nós somos capazes de fazer o bem, de revelar o amor de Deus e de fazer com que a presença do Senhor seja revelada através de nossas vidas, da vida da sua igreja na terra. Aquela foi uma oportunidade de compaixão. São muitos os momentos em que os evangelhos registram Jesus agindo com compaixão. Ninguém saía de mãos vazias depois de aproximar-se de Jesus com sinceridade, manifestando as suas necessidades. 2020 foi um ano que anunciou enfaticamente
o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos carentes e o quanto nós dependemos uns dos outros. 2020 foi um ano em que nós aprendemos que quando fazemos o bem, nós somos abençoados. Quando pensamos no outro, nós somos abençoados. A sociedade, aos meus olhos, tem se tornado assim, mais humana. É possível olhar e ver isso. É possível olhar e ver isso. Não tem como não negar esta realidade. Foi um ano em que a gente aprendeu a valorizar a vida do outro. A gente aprendeu a fazer também pelo outro e não só pela gente. Né? Esta é uma realidade. Então 2021 é o ano da gente intensificar, ampliar essa compreensão e esta ação, especialmente como igreja, porque esta é a ação de Jesus. O tempo todo ele diz que a vida tem um valor superior a todas as coisas. A vida naquele momento, naquele sábado, naquela sinagoga, era mais preciosa, e o bem maior era curar aquele homem do que qualquer outra coisa que pudesse ser feita naquele momento. Lourdes e Natanael são dois irmãos queridos da nossa igreja, membros professos da nossa igreja, fazem parte do hall de membros da nossa congregação em Fortaleza. Os pais de Natanael são parte dos fundadores da igreja aqui em Passos. Mas Lourdes e Natanael estão morando em São Paulo, porque eles cuidam de 2 netinhos, e os 2 netinhos estão aos cuidados deles, eles estão lutando na justiça agora pela guarda das crianças, há um processo dos pais contra os avós, enfim, são lutas intensas. Mas no final do ano passado, Lourdes e Natanael são assim fiéis à igreja, fiéis a Cristo, amam a igreja em Fortaleza, sonham em voltar para Fortaleza todos os meses encaminham o seu dízimo de lá para cá, né? O presbítero Israel recebe o dízimo deles ali da aposentadoria, tudo um exemplo de vida. Mês de dezembro, a menina netinha de 8 anos foi diagnosticada com um problema na visão muito grave, e o médico disse que era um caso cirúrgico e urgente, e não compensaria, não poderia esperar pelo SUS, e ela então teria que ser submetida a essa cirurgia urgentemente. A Lourdes me ligou falando: pastor, nós não temos esse valor, em torno de 7, 8 mil reais, nós não temos, mas eu creio que Deus há de nos suprir. E eu disse: minha irmã, com certeza, Deus tem olhado a maneira como vocês têm cuidado dessas crianças, o preço que vocês pagam por cuidar dessas crianças, Deus há de prover vocês. Eu disse para ela: a irmã já tem os dados, os documentos do médico e nada? Ela disse: eu ainda não tenho tudo em mãos. Eu falei: então encaminha para mim, que nós vamos ver na igreja aqui em Passos, em Fortaleza, nós vamos ajudar vocês. Quantos aqui estariam prontos a ajudar? Você em casa estaria pronto a ajudar? E eu pensei: mas essa é uma saída, nós vamos lançar o desafio à igreja. Colocamos no relógio de oração Nathalie, quem orou por ela, Nathalie, neta da Lourdes e Natanael, está ali no relógio de oração. Lourdes e Natanael, 2 dias depois, a Lourdes me ligou dizendo: pastor, estou ligando para o senhor, porque Deus já levantou a provisão para a cirurgia. Vai. 2 dias depois, né? Eu falei: puxa vida, minha irmã, mas como assim? O que aconteceu? Ela disse: pastor, Deus é maravilhoso, porque já estava eu aqui, queridos, pensando como que eu vou lançar isso para a igreja, vou falar com conselhos, demais pastores, nós vamos nos reunir, nós vamos lançar a igreja, vamos ver quem vai, né? Fazendo os meus caminhos, né? Pensando. Mas de repente a irmã diz 2 dias, ela disse que a outra filha dela foi a uma reunião da empresa de fim de ano. A filha não é casada, não tem filhos, e cada funcionário podia levar seus filhos. Ela levou os 2 sobrinhos, assentados lá ao redor da mesa. Um empresário disse assim: é sua filha? Eu falei: não, é minha sobrinha. E ela começou a contar a história da sobrinha. O empresário começou a chorar e disse àquela tia da menina: eu vou pagar toda a cirurgia dela, eu vou cobrir tudo que for necessário no médico,
pode contar com a minha participação completa, 100%, no tratamento dela. Eu fico pensando, eu louvei a Deus, glorifiquei a Deus, orei com ela por telefone para dizer assim, né? Como é bom. Ele disse, ela falou, mas o senhor tem certeza do que está falando? Ele disse, eu tenho. O dinheiro que eu tenho é para abençoar aqueles que estão à minha volta. Consegue perceber? O que eu tenho é para abençoar aqueles que estão à minha volta. Mas houve um olhar de compaixão que aquele empresário chorou com a história daquela menina e a necessidade dela. E isso não é só empatia, isto é um olhar de compaixão de alguém que sente a dor do outro, a necessidade do outro e se dispõe a ser uma resposta e faz o bem e não o mal. E não se omite na oportunidade que tem de fazer o bem. Louvado seja Deus, como diz o Mitamar, glória a Deus. E eu louvei a Deus porque Deus faz os caminhos dele de maneira linda. Quando que eu imaginaria que de um dia para o outro um empresário resolveria o problema? Estava eu pensando pelos meus caminhos, mas os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Louvado seja Ele por isso. Então disponha-se a isso. Uma família da nossa igreja no fim do ano tomou conhecimento que outra família, membro da nossa igreja, com seus filhos, estava passando um momento de muita dificuldade. Essa família ligou para mim, esse irmão disse, pastor, eu quero abençoar esta família, mas com alguns itens diferentes, que não vão numa cesta básica, iogurte, Danone, algumas coisas assim que eu possa abençoar essa família, os filhos. E eu queria que o senhor entregasse, eu não queria ir lá entregar, mas eu queria que o senhor entregasse e dissesse que foi uma família da igreja que os ama e quis fazer isso com muito amor. Pois meus irmãos, que alegria quando aquela família me entregou toda aquela compra para me levar a outra família desta igreja, passando por necessidades, desempregado, passando por luta. E essa outra família, que alegria quando recebeu, e eu disse, olha, isto é uma família da nossa igreja, que tomou conhecimento das lutas que vocês têm passado e desejou abençoá-los, fazer-lhes o bem. A presença de Jesus é esta grande oportunidade de revelação naquela sinagoga do que é ter um olhar de compaixão, do que é olhar para o outro, ver a dor do outro e dizer, vem para o meio. Mas não apenas vir para o meio, mas restaurar, fazer algo, agir em função de trazer vida. Queridos, nós estamos vivendo o início de um ano marcado por muitas pessoas, não é no Brasil só, é no mundo inteiro. São gente ferida, machucada, decepcionada, frustrada, triste, sentindo a dor da saudade, sentindo remorso, sentindo os efeitos do Covid, sentindo as reações de um país vivendo momentos de tensão, de crises. E nós, igreja do Senhor Jesus, igreja presbiteriana de Passos, precisamos ser para esta cidade, a começar de onde estamos, a igreja que proclama a mesma palavra de Jesus, vem para o meio, e a igreja que integra as pessoas, e que promove restauração. Nunca houve uma época em que as pessoas necessitarão tanto de restauração, como nesses dias. Os consultórios de psicólogos já estão lotados, os gabinetes pastorais certamente em 2021 serão muito mais procurados. E eu quero dizer para você que nos acompanha, para a igreja aqui reunida, que nós, pastores da Igreja Presbiteriana de Passos, toda a equipe ministerial e a igreja como um todo, nós estamos prontos a realizar a obra que Cristo realiza através da sua igreja, integrando, restaurando, acolhendo e vendo o mover de Deus na vida das pessoas. Nós, pastores, estamos prontos a te abençoar. Mas eu ainda quero afirmar que nesta situação aqui, neste encontro de Jesus ali na sinagoga, nós temos a oportunidade de salvação.
uma oportunidade que é oferecida àqueles que ali estão, porque onde Jesus está é sempre oportunidade de salvação, mas essa salvação acontece onde há quebrantamento de coração. Aquilo que estava acontecendo ali, da atitude dos fariseus, é algo que acompanha o grupo de fariseus por todo o ministério de Jesus, até que eles conseguem ver Jesus crucificado na cruz. O texto diz que, o versículo de número 6, eles se retiraram e conspiravam logo com os herodianos, que eram um grupo político, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida, o versículo 6, o versículo 5 diz que, quando Jesus olhou ao redor, e indignado e condoído com a dureza do coração dos fariseus, ele disse ao homem, estende a mão, e a mão foi restaurada. Jesus viu a dureza do coração daqueles homens, eram portadores da lei de Deus, eram tidos como aqueles que eram santificados, separados. É a ideia do que é um fariseu. Ele era apegado à lei de Deus, ele defendia a lei de Deus, tinha verdades no seu coração, mas era necessário que experimentassem de algo semelhante àquilo que Saulo experimentou, porque Saulo perseguia o Evangelho, perseguia Cristo, mas depois de um encontro com Cristo, ele se torna o defensor do Evangelho, dá a vida pelo Evangelho. Cada um desses homens tinha ali naquele momento a oportunidade de experimentar de salvação. Onde Jesus está presente, é anúncio de tempo, é oportunidade de experimentar de salvação. Todo tempo onde nós estivermos, será sempre, como igreja do Senhor, oportunidade para nós anunciarmos e revelarmos um tempo de salvação. Hoje, 2021, é tempo de anunciar salvação, é tempo de anunciar Jesus Cristo, é tempo de ver vidas sendo restauradas, curadas e tendo o coração transformado pela graça de Deus. E desta forma, queridos, esse tempo de salvação não foi ali aproveitado por aqueles fariseus. Eles saíram com o coração endurecido, eles permaneceram naquela condição, mas aquele homem da mão ressequida experimentou de um encontro ali especial com o Senhor Jesus, estava ali experimentando de uma nova realidade em sua vida. Nós acabamos de orar há pouco, no momento de intercessão, de gratidão e intercessão a Deus, com o nosso irmão Jorge, pedindo a Deus que traga salvação, que a esperança nesses dias não se limite apenas à vacina, mas que ela se estenda a uma experiência aprofundada de uma vida firmada em Cristo Jesus. 2021 precisa ser o ano de uma entrega maior a Cristo, precisa ser o ano de uma rendição a Cristo, precisa ser um ano do coração quebrantado, do coração transformado. Nós não podemos caminhar da mesma forma, mesmo nós que estamos dentro de nossas igrejas, pois nós temos aqui um grupo de religiosos, nós precisamos avaliar o nosso coração e perceber se ele não anda um tanto endurecido, se muitas vezes não precisamos tirar não só a máscara do rosto, mas também do nosso coração. Se temos vivido autenticamente a vida com Cristo em casa, no trabalho, onde quer que Deus esteja nos colocando. O homem da mão ressequida aproveitou aquela oportunidade e foi abençoado e restaurado, mas os fariseus permaneciam na dureza de seus corações. É tempo de tomada de postura, é tempo de servir a Cristo, a igreja de Cristo, com amor, com dedicação, com zelo pela vida, como Cristo nos ensina. 2020 foi um ano que parece que a vida saiu do lugar. Alguns têm dito, será mesmo? Convém afirmar que não é o vírus ou a ausência do vírus que tem o poder
de colocar a vida no lugar. Não é a presença de um vírus, ou a ausência de um vírus, ou a chegada de uma vacina que tem o poder de colocar a vida no lugar. A presença de Jesus, uma experiência verdadeira com Jesus, uma rendição, uma entrega a Cristo Jesus, é que tem o poder de colocar a vida no lugar. Aproveita o crescimento que 2020 trouxe. Aproveita tudo que Deus ministrou ao teu coração e tem ministrado. E faz de 2021 um ano em que a vida esteja centrada, alicerçada, cada vez mais em Cristo, nos seus ensinos, no seu modelo de vida, no seu padrão de vida, nos seus mandamentos. Uma verdade inquestionável para o evangelista Marcos, que escreveu este evangelho, e é o primeiro evangelho escrito, é que a missão e a mensagem de Jesus foi identificada com a missão e a mensagem da igreja. E se nós podemos assim dizer, nós somos então chamados a promover aquilo que Jesus promoveu naquele encontro, ali naquela sinagoga. Como igreja, nós somos chamados à integração, à restauração, à compaixão, à salvação. Que Deus assim nos abençoe. A vacina pode nos ajudar a colocar de volta muita coisa no seu lugar. O mundo inteiro aguarda os efeitos benéficos da vacina. Uma vitória para a humanidade. Mas a vida só é colocada no lugar quando Jesus está no centro dela. Feche seus olhos por alguns instantes. Vamos encerrar esse momento de culto, de adoração a Deus. Fale com Deus no seu coração. Você que está em casa, Jesus está presente na tua casa, aqui em nosso meio. Jesus está presente onde a igreja dele está reunida, seja 2 ou 3. E onde ele está presente, ele tem o poder de renovar, de restaurar, de ampliar a nossa visão, de curar. Experimente da presença de Jesus. E como igreja, ore: Senhor, eu quero ser integrado intensamente ao povo do Senhor, à igreja do Senhor, à obra do Senhor. Eu quero me dedicar a integrar vidas, a acolher, a ser um instrumento de cura, de restauração e de salvação. Dá-me um coração cheio de compaixão. Dá-me um coração cheio do teu amor, para que esse amor se revele no dia a dia da minha vida, em prol daqueles que estão à minha volta. Faz isto, Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo e abençoa as nossas vidas. Faz-nos instrumentos vivos numa sociedade sofrida, em um mundo que chora, em um mundo ansioso, em um mundo preocupado, em um mundo com medo. Faz da presença da tua igreja uma presença que revele a doce presença de Jesus, a começar de cada um de nós. É em nome dele, o Senhor, que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, a graça